Fala família Webflu, tudo legal com vocês aí nessa quarentena? Tamo aí, né, nesse isolamento, sem poder aí assistir os jogos do Fluminense aí, né? Não só do Fluminense, mas dos clubes aí em geral. Mas é isso aí, né? Pro bem maior, aí pela nossa saúde, né? Da nossa família, nossos entes queridos e os nossos amigos também. Mas já, daqui a pouco isso passa. Bom, eu vim aqui fazer esse vídeo hoje pra gente poder estar aí conversando um pouquinho sobre esse Fluminense aí de 2020, né? Que fez aí contratações pro meio de campo, pro ataque, né? Alguns jogadores que estavam já no ano passado, né? Fizeram um novo contrato, o caso, por exemplo, do Gilberto, né? Do que estava emprestado, o Nino também estava emprestado, o Digão, né? Esses jogadores aí que não eram jogadores do Fluminense, eram jogadores emprestados, mas que hoje eles são jogadores aí definitivos do Fluminense, né? Bom, acho que em relação ao ano passado, né, a gente alimentou aí uma expectativa, né, da gente poder alcançar coisas maiores que a gente vem tendo aí, né, desde 2015, né, que em 2014 a Unimed saiu do Fluminense, desde então a gente não vem fazendo anos bons, campanhas boas, principalmente assim, campeonatos brasileiros, né, desde 2015 o Fluminense aí vem brigando para não ser rebaixado, né, infelizmente. Mas devido às contratações desse ano, a gente aí tá com uma expectativa boa, né, devido às contratações ali, né? Teve do Fernando Pacheco, um jogador muito promissor, muito bom jogador. O Michel Araújo, que infelizmente ainda não teve boas oportunidades, mas só teve 3 oportunidades no ano, mas muito bom jogador. Ele foi destaque lá do Racing do Uruguai. E a gente tem aí o Nenê, né? Que muitos torcedores, né, ano passado torceram o nariz para a contratação dele. Eu gostei da contratação dele no ano passado. Não estou falando isso por causa do rendimento que ele está tendo hoje, mas muito em função de que ano passado a gente só tinha ali, acho que o Ganso na criação, tinha o Daniel que jogava mais atrás um pouquinho, mas a gente acabava tendo um meio de ligação que era o Ganso. Então o Ganso se machucava, a gente não tinha ninguém ali para poder jogar no lugar dele ou até para auxiliar ele, como foi em alguns jogos que eles jogaram juntos, né? Então, galera, a gente teve aí uma excelente campanha, né? Estamos fazendo, o Campeonato Carioca tá parado, mas o Fluminense está fazendo uma boa campanha no Campeonato Carioca, é o líder na classificação geral, né? Mas, né, acho que alguns torcedores do Fluminense estão aí com a pulguinha atrás da orelha, né? Com essa teoria de que o Fluminense joga muito bem contra os times pequenos do Campeonato Carioca e que nos jogos que nós enfrentamos adversários mais difíceis, o Fluminense não teve um bom desempenho. Realmente, assim, acho que é um motivo, não é que o trabalho todo está ruim, mas realmente é um motivo preocupante, né, dos adversários mais complicados que nós pegamos no ano, que no caso foi o clássico contra o Flamengo, na semifinal da Taça Guanabara, onde nós perdemos o jogo por 3-2. Inclusive eu estava no Maracanã nesse jogo. O Fluminense teve muita dificuldade, o Fluminense só melhorou ali a partir dos 15 minutos do segundo tempo, mas aí nós estávamos já perdendo o jogo por 3-0. O Pacheco entrou naquele jogo ali, deu outra cara pro time do Fluminense. Por pouco a gente não empatou e saía com a classificação para a final. O Fluminense tinha vantagem no empate. Nós tivemos também aí os 2 jogos contra o União La Calera pela Sul-Americana. Nós empatamos o jogo de ida em casa por 1-1 e empatamos o jogo de volta por 0-0. Aí no saldo de gols o União La Calera se classificou. Acho que a torcida de uma forma geral, e eu me incluo nisso também, eu fiquei bem para baixo depois dessa eliminação na Sul-Americana, né? Eu acho que foi uma eliminação muito precoce, que não estava, né, no planejamento do clube e nosso também, de nós torcedores.
né? Mas aí a gente teve já que virar a página rapidamente para a Copa do Brasil, né? Nós enfrentamos o Moto Clube lá no Maranhão, o primeiro jogo. Aliás, não era jogo único, né? Era a primeira fase. O jogo foi lá no Maranhão, nós vencemos por 4-2. Passamos um sufoco tremendo, né? Aquele jogo ali. O Moto Clube abriu 2-0 com 10 minutos do segundo tempo. Já estava 2-0 o Moto Clube. Mas aí a gente teve aí o desequilíbrio do jogador, né? Que vem aí sendo o diferencial do Fluminense no ano, que é o Nenê. O Nenê que é o artilheiro do Fluminense no ano, realmente está fazendo a diferença. Aí é onde está entrando, né, que eu reparo muito em redes sociais, grupos de WhatsApp, muito torcedor falando: o Nenê só joga contra time pequeno, nos jogos grandes, por exemplo, todo mundo usa como exemplo o clássico contra o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara, os jogos contra o União La Calera, ele não aparece. Bom, galera, assim, não é querendo pegar um praquisto, criticar, falar que fulano ou ciclano tenha que sair do Fluminense, mas eu acredito, né? Existe uma teoria no futebol que é a seguinte: que para a individualidade aparecer, o coletivo tem que funcionar. Eu acho que um dos principais problemas que o Fluminense ele tá tendo de vencer esses jogos mais complicados, não só vencer, mas assim, o time apresentar um futebol que a gente assim, se convença, né, que, por exemplo, a gente almejar algo diferente no Campeonato Brasileiro dos últimos anos, uma vaga na Libertadores, ou até, quem sabe, uma briga pelo título. Eu acho que é uma questão do coletivo funcionar. Eu acho que é um padrão de jogo que tá faltando pro Fluminense nesses jogos. Por exemplo, a gente teve o jogo contra o Figueirense agora, jogo de ida. Agora não, o nosso penúltimo jogo antes dessa parada devido aí ao coronavírus. Foi um jogo muito ruim do Fluminense. Eu acho que dessa formação que a gente julga ideal, né, que a torcida tanto pediu por Odair escalar, que era a dupla de volantes com Hudson e Iago no meio campo, Nino e Matheus Ferraz na zaga, eu acho que foi o pior jogo que o Fluminense fez no ano, foi esse jogo contra o Figueirense, lá em Florianópolis. Porque assim, o Fluminense não foi tão ameaçado no jogo, mas também o Fluminense, na minha visão, tá, pessoal? Uma opinião minha. Quem discordar, tudo bem. Mas eu acho que o Fluminense também não buscou a vitória como deveria. Eu acho que ficou muito naquela de ficar esperando o jogo acontecer, do Figueirense vir para cima. Talvez o Fluminense estava com uma proposta de sair no contra-ataque, mas isso não aconteceu. Não tô dizendo que o Fluminense foi com essa proposta para lá, mas é o que aparentou. Então eu acho que assim, visando o Campeonato Brasileiro, eu tô meio assim com os pés no chão em relação ao time do Fluminense, né? E assim, me preocupa para a Copa do Brasil. A gente não sabe o que vai acontecer aí devido ao coronavírus, essa paralisação no futebol, não só o brasileiro como no mundial. Mas me preocupa, por exemplo, o jogo de volta. Se o jogo de volta fosse, por exemplo, amanhã, eu estaria preocupado porque o Fluminense ele tá se mostrando um time que tá com dificuldades de jogar contra esses times mais retrancados. Os times assim que tendem a dar uma dificuldade maior pro Fluminense, né? Esses times sul-americanos, né? O Moto Clube, por exemplo, se não me engano, acho que ele disputa a 4ª divisão, né? Tem times do campeonato que gerou muita dificuldade pra gente. Tem times do campeonato carioca que nem a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro disputa. Então, assim, e o Fluminense vai ter que ir pra cima. Essa questão do contra-ataque, de sofrer contra-ataque, também é uma situação bem preocupante, né? Então, galera, acho que resta a gente aí esperar, né? Ver o que vai acontecer. O Fluminense, acho que em relação ao ano passado, o Fluminense tá com um elenco melhor, principalmente ali do meio campo para frente. Teve ali as chegadas do Michel Araújo, do Pacheco, né? A gente tem ali embora tá sendo utilizado em alguns jogos no segundo tempo, a gente tem o Ganso, né? Que tem qualidade para mostrar mais do que ele mostrou no Fluminense até hoje, né? A gente espera que esse ano ele possa, nas vezes que ele tiver oportunidade, que ele possa jogar bem, né?
já que nós depositamos muita expectativa, né, com a vinda dele, né, que a torcida do Fluminense, eu até fiz um post ontem na Webflu, que ele até agora não correspondeu o que a gente esperava dele, né? A torcida do Fluminense de uma forma geral esperava, né? Que é ele trazer essa identidade de um ídolo. A torcida do Fluminense está muito carente de ídolos desde a saída do Fred em 2016, né? Esse cara, ele ser aquele cara que pegava a bola embaixo do braço e que não, vamos lá, vou assumir a responsabilidade do jogo. Lógico, né? Ninguém tem que jogar sozinho, né? Ninguém tem que chamar a responsabilidade sozinho, né? Que é o que está assim acontecendo de uma forma natural pela fase com o Nenê hoje, né? Mas é isso aí, galera. Vamos esperar aí, né, como é que vai ser essa questão aí do futebol brasileiro. Parece que a FERJ decretou aí que o Campeonato Carioca está suspenso até o dia 30 de abril. Agora nos resta aí é esperar, tá? Embora a gente não tenha aí um repertório de notícias, né, nesse tempo aí de paralisação, mas a gente está sempre aí antenado, interagindo com vocês aqui na Webflu. Valeu, rapaziada. Webflu, desde 2011, levando o Fluminense até você. Valeu, galera. Tchau, tchau.